pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro Conavet. Gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre um assunto relativamente novo na veterinária, que é a acreditação e a segurança do paciente. Eu sou a Bruna Malagoli Martino, sou especialista em gestão da qualidade na área da saúde e atuo com certificação, acreditação, segurança do paciente, gestão da qualidade desde 2007 e atualmente sou a fundadora da Acredita Pet. É a primeira empresa especializada no ramo veterinário que trata desses assuntos em formato de consultoria ou treinamento. E o que nós vamos ver hoje? Hoje eu vou trazer para vocês conceitos importantes relacionados à gestão de riscos, segurança do paciente e acreditação e como essas metodologias estão relacionadas e convido a vocês, durante a minha explanação, a refletirem sobre o impacto dessa novidade no mercado veterinário na vida de vocês. E eu vou começar com uma perguntinha bem simples. Observando as atividades que estão no slide, onde vocês acham que o risco é maior? Seria viajando de avião, escalando uma montanha, pulando de bungee jump, dirigindo, trabalhando numa construção ou tomando um sorinho no PS? Acertou quem disse hospitalização. Olha que interessante, um estudo canadense mostra como uma atividade perigosa a hospitalização. Então, quem tem medo de voar de avião, fiquem tranquilos que ela está como uma atividade ultra segura. E nesse estudo mostram 15 mil mortes por ano no Canadá em hospitalização. Mas não são 15 mil mortes relacionadas à patologia. Ah, Bruna, as pessoas morrem porque no hospital elas estão doentes, elas estão em condições mais debilitadas? Não. Nesse estudo, são apontadas as mortes relacionadas a erros, e isso no Canadá. Aqui no Brasil, a gente tem também um cenário preocupante e parecido, onde nesse último estudo mostra que 3 pessoas morrem a cada 5 minutos no Brasil devido a erros médicos. Então, é um assunto que já tem preocupado muito a área da saúde humana, e a gente já está conversando sobre isso há mais de 20 anos, mas em 2013 nós tivemos um marco muito importante quando a Anvisa e o Ministério da Saúde lançaram um programa de segurança do paciente com 6 protocolos básicos e fundamentais para prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos. E o que é segurança do paciente? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, segurança do paciente é a redução do risco de danos desnecessários associados ao cuidado, associados à assistência, até um mínimo aceitável. Por quê? Porque a gente sabe que o ser humano ele é passível de erros. Por mais que a gente trabalhe a cultura de segurança do paciente e de gestão de riscos, que a gente vai falar mais tarde, é muito difícil a gente dizer que não existem mais riscos, que não existem mais erros. Então, o princípio do conceito da OMS é reduzir esse risco ao máximo para que ele não cause dano desnecessário ao nosso paciente. E o Instituto de Medicina dos Estados Unidos fala que segurança do paciente é ausência de lesão acidental ao paciente, não ausência de erros. Porque, como eu acabei de falar, a gente sabe que o ser humano ele é passível de erros, então vamos focar muito em não causar lesão, dano ao nosso paciente. E na veterinária? Na veterinária já se fala sobre erro médico e segurança do paciente pelo menos 10 anos. Até esse estudo que eu trouxe para vocês é uma tese de doutorado de 2014. Mas o que eu percebo é que ainda não falamos sobre esse tema na área veterinária com a profundidade necessária para causar um impacto e uma movimentação no mercado. Então a gente precisa falar mais, trazer mais ideias, mais metodologias, mais técnicas. Mas eu trouxe esse estudo muito interessante que fala sobre erros médicos
a partir de estudos de animais submetidos à necrópsia. Aqui tem algumas classificações de erros médicos, mas o que me chamou a atenção foi que os autores linkaram esses erros a essas 3 características dos profissionais veterinários: a imprudência, a negligência e a imperícia. O que são esses 3 temas, né? Imprudência é quando o profissional age e não se atenta ao dano ou à consequência de sua ação. Negligência, parecido com a imprudência, mas seria a omissão da ação correta, né? Imprudência, eu fiz algo errado; negligência, eu deixei de fazer o certo. E a imperícia é quando existe uma ação feita por um profissional que não tem conhecimento suficiente daquela matéria. E por que me chamou a atenção? O primeiro ponto que a gente trabalha quando começa a falar de erro médico e segurança do paciente é a insegurança que isso gera para todo mundo, principalmente para o profissional veterinário. Primeiro, porque é uma metodologia nova que eu desconheço, que envolve uma série de técnicas e ferramentas, que eu vou falar um pouquinho delas, mas principalmente uma insegurança no sentido de eu causei mal ao paciente. Eu fiz justamente o contrário ao que eu me comprometi a entregar. Em vez de entregar um cuidado, eu entreguei uma falha, eu entreguei um dano. Então, isso é um assunto muito delicado. Responsabilidade legal e responsabilidade jurídica. Existe o medo também, a insegurança de ser processado. Existe o medo de ser mandado embora, existe o medo de não ser mais contratado porque gerou uma falha, um dano, um erro ao paciente. E existe a própria insegurança no conhecimento técnico. Nossa, será que eu gerei um erro ou um dano porque o meu conhecimento técnico é limitado? Seja na parte técnica assistencial, na parte técnica dessa metodologia de gestão de riscos e de segurança do paciente. Então, a gente linkar, classificar a causa de erros somente voltado ao profissional veterinário vai gerar muito mais insegurança, e existem maneiras diferentes de você analisar um erro e não se limitar a culpabilizar o profissional. E é aí que entra a gestão de riscos, que é uma metodologia formada por um conjunto de medidas de prevenção e controles que precisam ser adotadas e implantadas no dia a dia da empresa, de vocês médicos, dos processos, para eliminar, prevenir ou minimizar um ou mais pontos críticos. A gestão de riscos, ela trabalha com 2 momentos. O primeiro momento é o momento da prevenção. Como? Criando um mapa de riscos, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês nos próximos slides. E a partir desse mapa de riscos, onde a gente estuda tudo que pode dar de errado, a gente estabelece ações de prevenção, que são as nossas barreiras. Infelizmente, mesmo com as barreiras, mesmo com as ações de prevenção, erros ainda vão acontecer em menor quantidade, em menor gravidade, mas a gente precisa estar pronto, preparado para que eles ocorram, preparado para quando eles ocorrerem, através do controle. Como é esse controle dos erros? Fluxos de notificação, para eu entender quais erros ainda acontecem, análise e novas ações de melhoria. Então, todos esses momentos eu vou trazer para vocês nos próximos slides. Então, o que é importante da gestão de riscos, fazendo um link com o que eu falei agora há pouco? A partir do momento que você traz conhecimento técnico, a partir do momento que você traz informação e uma metodologia para o profissional, para a empresa, a segurança do paciente ela começa a ser desmistificada. Né? Então, ela não é subjetiva, ela não é no feeling, no achismo, não. Existe uma metodologia por trás, existe uma maneira correta de você implantar essas boas práticas. E a metodologia de gestão de riscos está aí para ajudar a gente nisso. Eu trouxe aqui alguns cenários para a gente poder entender melhor os conceitos envolvidos no mapa de riscos e depois trazer mais facilidade quando a gente for mapear riscos na nossa rotina diária. Por exemplo, quando eu vejo um shopping, existem vários riscos, várias coisas podem dar errado, certo? Eu elegi aqui o risco de queda. Quando eu entendo que existe um risco de queda no shopping, eu preciso entender qual que é o perigo
que leva a essa queda? Aqui no meu exemplo, que pode ser mais de um perigo, tá? Aqui no meu exemplo, eu trouxe um piso molhado. Um piso molhado porque o pessoal da limpeza limpou e não secou direito. Um piso molhado porque alguém limpou e não identificou corretamente que o piso estava molhado. Enfim, a gente tem aí inúmeras situações para poder trabalhar depois as ações de prevenção. Mas o importante é entender o que pode dar errado, entender o que leva a esse erro, a causa, a minha situação de perigo, e entender que o risco, se ele se concretizar e virar um erro, sempre vai existir um dano ou consequência. Eu coloquei aqui no exemplo um cliente machucado, um processo jurídico, uma perda financeira, tá? Então, esses são os conceitos mais básicos para a gente começar a falar de mapa de riscos. Cenário internação, um pouquinho mais próximo da vida de vocês. Como eu falei, todas as atividades, todos os processos, alguma coisa pode dar errado. Na internação, eu trouxe aqui como exemplo um risco de medicação errada, medicação trocada, dose trocada. Nossa, quando a gente fala de medicação, só a medicação já existe uma variedade de possibilidades de riscos, né? Dose, troca, via de administração, enfim. Risco, erro de medicação. Qual é a situação de perigo que pode levar ao risco de erro de medicação? Aqui no meu exemplo, eu trouxe uma prescrição bem ilegível, certo? As causas dessa prescrição ilegível podem ser várias e também cabe aí uma análise, um estudo aprofundado para que as minhas ações de prevenção sejam mais efetivas. Por que a gente tem uma prescrição ilegível? É um médico que não utilizou o sistema? É uma falta de sistema dentro do meu estabelecimento veterinário? É uma falta de fiscalização da diretoria dos veterinários que deveriam fazer uma prescrição legível? Enfim. Mas aqui a minha situação de perigo, claramente, é a minha prescrição ilegível, que gera um risco de erro de medicação. E se esse risco virar um erro, eu tenho danos ou consequências ao meu paciente que podem levar até mesmo à morte. Então, esses três conceitos iniciais que eu trouxe para vocês, o risco, o perigo e o dano, eles são bem importantes para vocês começarem a perceber isso na prática do dia a dia, né? Conseguir enxergar, opa, isso aqui é uma situação de perigo, mas qual é a causa? Olha, isso aqui é um risco, olha, vai acontecer um erro. Nossa, e esse dano, essa consequência foi por quê? Eu quero provocar isso em vocês, a ideia é essa, porque eu não vou conseguir esgotar o tema mapa de riscos, ele é muito complexo, ele é trabalhoso, a gente consegue priorizar os problemas mais importantes, mas como eu falei para vocês, a ideia é só mostrar que existem técnicas e metodologias para dar um suporte para o profissional veterinário para trabalhar a segurança do paciente. Essa é a minha ideia inicial. E mostrar que essa metodologia vai, quando aplicada, gera ações concretas. Porque até agora, até esse momento, o que eu estou falando para vocês é a teoria, né? Eu não consigo reduzir erros apenas mapeando riscos, apenas levantando o que pode dar errado, quais são as causas, situações de perigo. Eu tenho que implantar ações de prevenção e de correção para evitar erros, no caso das ações de prevenção, e ações de correção para caso o erro aconteça, eu diminuir ao máximo o dano ao paciente, tá? Então, eu preciso literalmente pôr a mão na massa. Então, depois do mapa de riscos, a gente começa a implantar as nossas ações de prevenção, as nossas barreiras. E o interessante, como eu mencionei, que mesmo após a implantação dessas barreiras, alguns erros ainda vão acontecer e a gente precisa entender o porquê eles ainda ocorrem. As barreiras, em alguns momentos, elas vão apresentar falhas, como a gente pode ver nesse modelo do queijo suíço. Como é que funciona esse modelo para a gente compreender o porquê que o erro ainda acontece, mesmo com as barreiras? Nesse modelo, cada fatia do queijo representaria uma barreira, e vocês podem ver como um queijo suíço que existem os buracos. Os buracos, nesse caso, seriam as falhas das nossas ações de prevenção. Vou dar um exemplo. Quando eu falo de sistema eletrônico de prescrição, é uma barreira, né?
Essa barreira ela vai ter uma falha se algum médico, por exemplo, não utilizar o meu sistema eletrônico de prescrição e prescrever à mão e gerar uma ilegibilidade e isso gerar um erro de medicação. Uma outra barreira a gente pode ter como a dupla checagem de medicação. Mas no domingo eu trabalho sozinho, eu não tenho com quem fazer uma dupla conferência dos medicamentos mais críticos. Então, uma falha na minha barreira, uma falha na minha ação de prevenção. Então, essas falhas, elas podem acabar gerando um dano ao meu paciente. Então, a partir do momento que eu implantei essas barreiras e o erro mesmo assim acontecer, eu preciso investigar essa falha e esse erro. E o mais interessante, pessoal, é que quando eu vou trabalhar a implantação de ações de prevenção, implantação de barreiras, eu percebo que muitas já existem no dia a dia de vocês, né? Uma prescrição eletrônica, uma dupla checagem, protocolos padronizados. A gente só não rotulava como barreiras, mas a gente começa a enxergar que várias das nossas atividades são uma proteção aos riscos e aos erros. Então já ficou claro que a gente vai precisar estabelecer um fluxo de notificação e não é só notificação dos danos ao paciente. A gente tem outras situações para notificar, como por exemplo a situação de perigo, ou quase erro, ou evento com dano, ou evento sem dano. Situação de perigo é uma situação com potencial a causar um dano, como por exemplo uma prescrição médica ilegível, como por exemplo, um prontuário mal preenchido ou não preenchido, como por exemplo, uma medicação guardada em um local trocado, uma medicação sem identificação. Nada aconteceu, não teve nenhum dano, essa medicação não foi nem aplicada erradamente no paciente, mas é uma situação que pode gerar um erro. Então, isso precisa ser notificado para entender o que aconteceu. Em que momento que as boas práticas não foram seguidas e o que eu vou fazer para evitar isso futuramente. Essas notificações elas precisam ter informação suficiente para possibilitar a análise do erro ou do quase erro dessa situação de perigo e evitar a sua recorrência. E a pergunta é: quais as causas dos erros? Existem inúmeras ferramentas da qualidade que permitem um aprofundamento para entender melhor o que gerou aquela falha, o que gerou aquele dano. Se elas não forem aplicadas corretamente, se elas não forem nem aplicadas, o que vai acontecer? A gente vai tender a uma abordagem pessoal do erro. A gente vai tentar procurar culpados daquele erro. E isso tem um resultado totalmente inverso do que a gente precisa. A gente vai criar uma cultura do medo, uma cultura de insegurança. A gente vai criar um ambiente onde erros desapareceram. Na verdade, eles não desapareceram, na verdade, eles ficam escondidos, na verdade, eles não são ditos, tá? A gente precisa perceber que a abordagem sistêmica, o que isso quer dizer? Que existe dentro do sistema processos, falhas, causas, riscos, situações de perigo que vão levar a um erro e a um dano ao paciente. Se a gente se limitar a apontar culpados, a gente nunca vai conseguir entender qual é a verdadeira causa dessa falha. A gente precisa trabalhar mais a abordagem sistêmica e desvincular o erro de uma pessoa. Uma pergunta que eu gosto de provocar é: se eu trocar fulano por ciclano, o erro ia acontecer do mesmo jeito? Se a resposta for sim, a culpa não é do fulano. Então a gente precisa ter outros olhares, como por exemplo, o ambiente de trabalho. Como é esse ambiente de trabalho? Eu estou falando de estruturas físicas. É um ambiente de trabalho precário, ou com muito ruído, ou ele é insuficiente para atender aquela demanda? Como é que está esse ambiente de trabalho? Alguém parou e avaliou se a causa do erro não está no ambiente do meu trabalho? Outra visão, metodologia. Como está a metodologia do estabelecimento veterinário? As metodologias, protocolos, normas e rotinas, os POPs, o procedimento operacional padrão, eles já existem? Eles já estão padronizados?
Eles estão atualizados com a realidade? Perfeito, Bruna, documento aqui é o que não falta. Ótimo. Todo mundo está treinado e capacitado e compreende o que precisa ser feito? Vocês conseguem enxergar que existem várias camadas, né? Os documentos existem? Existem. Os documentos estão implantados? Estão. As pessoas que deveriam conhecer aqueles procedimentos conhecem. Estão capacitadas? Talvez nem todo mundo. Talvez os últimos funcionários que entraram não tiveram treinamento, ok? Como está a distribuição igualitária de trabalho? Existe sobrecarga em algum momento do dia? Existem setores cuja demanda é maior que em outros? Essa avaliação também precisa ser feita. Existem retrabalhos? Você já parou para avaliar o quanto de retrabalho ou apagação de incêndio a gente tem no dia a dia e o quanto isso pode estar desencadeando um processo de riscos, falhas e erros? Alinhamento de rotinas e responsabilidades. Então, eu tenho protocolos, tenho normas de rotinas, e como elas estão distribuídas na minha equipe? Como é que elas estão distribuídas pela descrição de cargos dos meus colaboradores? Será que eu tenho os veterinários fazendo mais que outros? Sempre tem, a gente sabe que sim. Mas se o cargo dele é o mesmo que o meu, por que eu faço diferente dele? Então, mais um ponto que a gente precisa descobrir e compreender se isso foi um fator causador do meu erro. Outro ponto, material e máquina. E aí a gente tem que avaliar uma série de elementos. Eu tenho material em quantidade suficiente, em qualidade suficiente para atender a minha demanda. Eu tenho equipamentos que atendem o perfil da patologia do meu paciente. Esse equipamento está disponível no momento que eu preciso utilizá-lo. Esse equipamento está com a manutenção e a calibração em dia. Então, são várias coisas que a gente precisa avaliar de material, de máquinas, de metodologia, de meio ambiente, né, estrutura de trabalho. E também temos o elemento pessoas, mas não pessoas enquanto indivíduo, pessoas enquanto profissional, profissional que faz parte de uma equipe, a equipe em si. Por exemplo, profissional desqualificado ou sem treinamento. Eu gosto muito da linha de administração que centraliza a responsabilidade na empresa em prover recursos técnicos, recursos materiais suficientes para o colaborador desenvolver o trabalho da melhor maneira, né? Então, a minha pergunta fica, por que eu tenho um profissional desqualificado naquele setor? Por que eu tenho um profissional que não é especialista num setor que precisa de especialização? Em algum momento, a empresa falhou, seja num planejamento, seja numa descrição de cargos, seja numa divisão de tarefas. Então, não é, de novo, eu quero tirar isso, eu quero tirar a culpa do indivíduo. Também não quero colocar a culpa na empresa, mas eu tenho que pensar em quem tem a responsabilidade do quê. Falta de atenção é uma das justificativas que mais aparecem quando a gente vai trabalhar causas de erros. A falta de atenção, ela é muito superficial. É uma falta de atenção porque eu preciso aprofundar essa investigação. De repente, a minha falta de atenção foi lá por causa que meu ambiente de trabalho estava muito barulhento, muito precário. O ambiente de trabalho gerou a falta de atenção. Ou uma sobrecarga de trabalho, um desvio de função, um desequilíbrio de trabalho. Então, setores que trabalham mais que outros setores que trabalham menos, momentos do dia em que eu tenho uma sobrecarga de trabalho, então essa falta de balanceamento das atividades, né? Que mais aqui? Equipe defasada, absenteísmo, são coisas que a gente teve muito erro porque a equipe está defasada, tem menos gente. Ok, mas se eu já tenho menos gente na minha equipe, eu tenho que me preparar para que erros não aconteçam. Tá? A gente não tem como se planejar com antecedência de um absenteísmo, por exemplo.
Mas se o absenteísmo acontecer, se eu tenho uma equipe de 5 e de repente eu tenho uma equipe de 3, quais serão as minhas ações de prevenção, as minhas barreiras, para evitar que os principais erros ocorram? O absenteísmo não tem como planejar que vai acontecer, mas tem como planejar para eu me precaver de problemas que o absenteísmo gera, né? Então, quando a gente faz uma análise dos erros, não é um conjunto de desculpas. Ah, isso não é problema meu, isso não é culpa minha, o problema é que falta muita gente. Eu quero resolver. Tá? Então, isso que a gente precisa ter em mente: ações de prevenção e ações de correção. Prevenção para evitar que esse dano ocorra novamente, e de correção para evitar que esse erro gere um dano muito grave ao meu paciente. Então, essa é a grande ideia da notificação: entender o erro e trabalhar para que ele atrapalhe menos a minha vida dali por diante. E a acreditação veterinária veio para ajudar na implantação de segurança do paciente. Vocês já vão entender por quê. O que é a acreditação veterinária? É um programa de certificação voluntário que verifica se a prática do estabelecimento veterinário está alinhada com os requisitos, no caso, do manual de acreditação. Né? Então, eu vou avaliar se a minha prática do dia a dia está conforme as boas práticas recomendadas por essa metodologia. E olha só quem está aqui no item 8, prestação de serviços veterinários. É nesse momento que a acreditação vai cobrar gestão de riscos, mapa de riscos, ações de prevenção, notificação e análise de erros e, consequentemente, todos os procedimentos relacionados à segurança do paciente veterinário. Se o estabelecimento veterinário cumprir com os requisitos do manual de acreditação, ele vai conseguir um selo. É um selo que atesta a excelência das suas práticas para o mercado. Clientes, parceiros, fornecedores, concorrentes vão saber que ele é um estabelecimento diferenciado. E como é que funciona a acreditação veterinária? Um grupo de avaliadores vai conduzir uma auditoria para avaliar a prática do estabelecimento veterinário e ele vai verificar, ele vai em busca de evidências de que a prática desse estabelecimento condiz com a qualidade que o manual de requisitos solicita. Ao contrário do que muita gente pensa, os auditores não estão lá para buscar erros, problemas, fragilidades. A busca por evidências é sempre focando nos requisitos que o manual solicita. Então, através de entrevista com as pessoas, com os colaboradores, observação de prontuários, de preenchimento de cadastros, da própria prática do dia a dia, por isso que a maioria das auditorias ela é feita em loco, a partir desse conjunto de informações que os auditores conseguem evidências suficientes para garantir que a prática do estabelecimento veterinário está conforme o orientado no manual de acreditação. O programa de acreditação veterinária, ele é complexo, ele é trabalhoso, mas traz tanta vantagem que vale a pena cada investimento e cada esforço. E eu consigo dividir aí nas vantagens, nos ganhos, nos resultados em dois grandes grupos, tá? Primeiro, é na percepção do negócio. É entender que o estabelecimento veterinário, independente do tamanho, seja uma clínica, um laboratório, um hospital, ele é um negócio onde eu tenho resultados e metas que precisam ser alcançadas. Eu tenho um cliente que eu preciso satisfazer e avaliar a satisfação desse cliente. Eu tenho que criar culturas e criar identidade para que aquele negócio tenha uma personalidade. E eu preciso garantir uma atualização constante. Eu não posso parar no tempo. E isso quem provoca é a acreditação veterinária. A acreditação veterinária, ela trabalha com ciclos de auditorias, como eu comentei anteriormente da auditoria, não é uma só, são ciclos. Auditorias de certificação, de diagnóstico, de manutenção. Então, essa constância faz com que eu não fique parado, com que eu corra atrás dessas melhorias. Um outro grupo que tem um grande desenvolvimento na acreditação veterinária são as pessoas, é a equipe. A começar pelo processo de auditoria,
promovido pela certificação, pela acreditação, onde os auditores fazem perguntas que às vezes a equipe não sabe responder. E isso gera um incômodo positivo, no sentido de, peraí, vem alguém de fora e sabe mais do meu próprio setor que eu? Então, nesse incômodo positivo, a pessoa se atualiza, vai ler mais legislação, e na próxima vez que esse auditor vier, ele vai ter as respostas na ponta da língua e vai querer apresentar o setor da melhor maneira possível. A acreditação também gera um engajamento muito forte da equipe. Por quê? Porque a equipe percebe que a empresa está investindo em melhorias, está investindo no próprio profissional, está reconhecendo o trabalho do profissional, está envolvendo o colaborador em decisões, em todas essas melhorias. Então, é um grupo que a gente vê um desenvolvimento muito grande, muito grande. Assim, é um dos aspectos positivos que eu gosto de falar sobre. Então, pessoal, chegando já ao finalzinho da minha palestra, a gente consegue enxergar as intersecções que essas três metodologias têm: a acreditação, gestão de riscos, segurança do paciente, onde um dá um suporte para o outro. A acreditação só acontece se eu tiver segurança do paciente e gestão de riscos. E o contrário é verdadeiro, porque para eu permitir uma continuidade do trabalho de segurança do paciente e gestão de riscos, a acreditação me ajuda também, com as auditorias constantes, com a autoavaliação, com as pessoas mais engajadas, mais envolvidas. Então, a gente pode ver essa sinergia muito benéfica para todos nós. E nesse futuro breve, hein, pessoal, como é que a gente vai se preparar? Tendo clientes tutores mais exigentes, empresas mais organizadas, essas grandes redes, hospitais bem profissionalizados, bem equipados, profissionais veterinários mais qualificados, a gente precisa enxergar, tanto como empresa ou como pessoa física, essas metodologias de acreditação, segurança do paciente, gestão de riscos, gestão da qualidade, como um diferencial competitivo. Uma maneira da gente se destacar no mercado, que está mais exigente, está mais profissionalizado, vai cobrar essa diferenciação. Então, não é moda. A acreditação, assim como na saúde humana, não é moda, pelo contrário, está crescendo cada vez mais. E eu vejo isso no mercado veterinário também, um crescimento exponencial. E eu acho ótimo, porque o médico veterinário, o mercado veterinário, precisa finalmente ser reconhecido pelo trabalho, pelo esforço, pelo talento, por tudo que vocês desenvolvem. E essa é uma maneira da gente mostrar para o mundo esse trabalho lindo que vocês fazem, né? Então a gente tem que aproveitar. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Queria agradecer pela atenção de você que está assistindo a minha palestra, pelo convite de participar aqui do evento, de falar sobre esse assunto que, nossa, ficaria... Ó, já viram que eu falo bastante? Então, de novo, meu muito obrigada. Deixa aí meus contatos, deixa um QR Code que vai direto aí alguns artigos para vocês lerem um pouquinho mais sobre o assunto. E eu estou 100% à disposição para a gente trocar uma figurinha, por e-mail ou pelo Instagram, porque vocês já viram que eu gosto de falar bastante sobre esse assunto e vocês vão ouvir cada vez mais sobre esses temas na vida de vocês. Obrigada, pessoal!